Fala galera do Diogo Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos, uma ótima sexta-feira para todos. Antes de mais nada, né, pessoal nosso aí do nosso grupo de membros, tá? Amanhã eu vou estar fazendo uma live, vou ver se eu consigo fazer ela durante a tarde, ok? Acredito que tá todo mundo ok. Qualquer coisa, tá? Na enquete eu vou colocar para vocês e aí se não puderem à tarde a gente faz à noite, tá? Sem problema, beleza? Vamos lá então, pessoal. Chovendo bastante aqui hoje. Tinha caído aqui a internet durante a tarde, mas agora voltou, né? Parou a chuva aí, voltou. Então vamos que vamos. Primeira pergunta de hoje é do Ednilson Martins, beleza, Ednilson? Boa noite, Ale. Dei a folha de goiaba por 10 dias e não melhorou as fezes fedidas ainda. Lembrando da Alcon sem corante, a Saporito, as do Picharro. Tá. Cara, experimenta então oferecer para esse bicho aí, tá? Você vai dar um medicamento chamado Terramicina 77 antigerme, tá bom? Você vai dar 1 grama para cada 100 ml de água, pode fazer 10 dias direto na água deles, ok? E cara, veja a água que você está oferecendo para esses picharros seus, tá? Se você estiver oferecendo água da torneira ou água de poço, alguma coisa, verifique essa água se não tem nenhum tipo de contaminante, tá bom? Corta a fruta, você não vai dar nada de fruta durante esse tempo, tá? É só o remédio com medicamento e ração, tá bom? Um grande abraço. O Cauã dos Coleiros, beleza, Cauã? Ele tá falando assim, ó, opa, Lê, meu tico-tico começou carpena 2 dias, daí ele parou de carpena, será que é muda? E posso vermifugar ele antes da muda? Me ajuda aí, amigão. Cara, se ele começou a derrubar pena e parou, ele tá querendo já começar a entrar em muda de penas, tá? Se ele estiver cantando ainda, leva ele para passear, tá? Principalmente em lugares que tiver outros tico-ticos, ou leva ele numa casa que tenha tico-tico, ou traga um outro tico-tico que esteja cantando bem na casa para segurar a muda dele agora, tá? Caso contrário, acredito que nas próximas semanas seu passarinho vai estar entrando em muda de pena, beleza? E você pode sim vermifugar ele antes da muda, não tem problema nenhum, beleza? Um grande abraço aí. O Rodrigo Antônio, beleza, Rodrigo? Ele tá fazendo uma observação aqui. Ele falou assim, ó, boa tarde, eu moro em Minas, aqui na minha cidade muitos passarinhos que existiam aqui sumiram. É raro até ver o tico-tico. Trinca-ferro tem muito, mas os passarinhos não têm a fibra que existia 10 anos atrás. Coleiro tem pouco também aqui dentro da cidade, mas na roça, fazendas tem muito aqui. O pessoal não é de pegar nem coleiro nem tico-tico. Os passarinhos sumiram já, o trinca. Vem muita gente de fora pegar. Por que será que esses passarinhos estão sumindo? Amigo, provavelmente, tá? Eu acredito que está acontecendo. A gente está com uma variação de clima também que está um pouco desfavorável, tá? Esse ano, espera só um minutinho. Lá no sítio onde meu sogro mora, sempre tem bastante tico-tico, tá? E eles criam todo ano, apesar da parasitação por chupim, todo ano eles criam. Esse ano, quase você não via tico-tico, tá? Inclusive, eles nem estavam vocalizando. E os chupins perceberam isso e migraram já, tá? Ou seja, os tico-ticos agora estão tirando filhotes, tá? E não estão sendo parasitados. Isso ocorreu ano passado também. O tico-tico, tem uma fêmea tico-tico lá que a gente acompanhou, ela botou 6 vezes, tá? 5 vezes que ela botou foi parasitado pelo chupim. E aí os chupins botavam 6, 7 ovos no ninho dela, ela abandonava, mudava de lugar, fazia um outro ninho, até que os chupins foram embora, que geralmente eles vão embora aí no final de dezembro, tá? Aí ela chocou em fevereiro, quase entrando para março. Quando os filhotes saíram do ninho, a gente já estava na primeira semana de março, para vocês terem uma noção. E aí conseguiu criar. Então, uma coisa que eu tenho visto também, as chuvas estão muito atrasadas, tá? E também, o que acontece? Quando a chuva atrasam os insetos. A quantidade de insetos que a gente tinha antigamente era muito maior do que hoje. Para vocês terem uma noção, quando eu era criança, a gente tinha problema com pernilongo, tá? Então chegava essa época do verão, pessoal, era uma pernilongada que não tinha o que resolvia. Você ligava o ventilador, passava veneno e tinha pernilongo para todo lado. Hoje em dia não tem mais pernilongo quase, tá? Aqui mesmo onde eu moro,
a gente quase não tem pernilongo. Eu posso dormir com a janela tipo aberta, no calorão, pode acabar de chover, não entra um pernilongo. Então, houve uma significativa diminuição também na quantidade de insetos, tá? Devido também a essa questão climática. Vocês podem ver que andorinhas também, tá? Algumas revoadas de andorinhas que tinham antigamente também já não estão ocorrendo, porque houve uma diminuição, tá? Nesses insetos, e elas devoram muitos insetos, tá? Então, às vezes elas costumam fazer outras rotas, tá? Por outros locais, aonde você ainda tem muitas vezes uma abundância de insetos, tá? E cara, uma das coisas que eu acho assim que é o que mais pega, tá bom? É o que? Quando você tem uma diminuição dos pássaros, automaticamente quando você tem muito recurso, os pássaros também, eles não gastam energia à toa, tá? Então se você estiver numa região onde tem muita comida, os pássaros não vão ficar tão territoriais ou tão agressivos, tá? Em relação a outros pássaros. Por quê? Porque existe a possibilidade, tá? De haverem, né, um maior número de indivíduos naquele local. O local comporta isso, tá? Quando você vê ambientes que já estão mais saturados, você vai ver realmente o que? Os pássaros competindo por recurso, e aí vão ficar, logicamente, né, em evidência ou naquele local os pássaros mais agressivos, ou seja, aqueles que vão defender mais agressivamente aquele recurso, tá? Então também tem esse quesito. Se você tiver uma oferta muito grande, às vezes de alimento, tá? Ou de espaço, né? Porque muitos pássaros às vezes vão morrendo, problemas com agrotóxico, aquele problema de mata-mato, pessoal. O pessoal que tem chácara, né? O pessoal passa muito aqueles hand-up na braquiária, nos capins. Pessoal, o passarinho que come aquilo, ele morre, tá? Ele não morre na hora ali, mas ele morre 10 dias depois, tá? Eles morrem. Então não se deve ficar passando esse tipo de mata-mato, principalmente, né, nos períodos aí que a gente está reprodutivo, de setembro a março, tá? Deveria ser respeitado esse período, que é onde as aves estão alimentando filhotes, onde eles estão se alimentando mais desse tipo de semente, tá? E na verdade não deveria usar nunca, né? Deveria ser desenvolvido alguns produtos aí que fossem menos agressivos para a fauna. Então acredito que isso daí tem ocorrido muito, tá? Tanto o problema climático, tá? Que tem diminuído a oferta de insetos, tá? Para o período reprodutivo. Você tem também a questão da variação climática muito drástica, tá? Isso interfere negativamente na reprodução das aves. E você, com a diminuição das aves, os indivíduos que ficam muitas vezes naquele local, eles acabam, né, de uma certa forma ficando menos agressivos. Por quê? Porque também tem uma questão de recursos a mais, tá? Tem muito alimento para todos eles, tá? Uma outra coisa que acontece também, principalmente com o trinca-ferro, né? Onde houve muita predação, ou seja, por caçadores aí que caçam, né? Infelizmente tem o pessoal ainda que tem essa mentalidade, né, de catar passarinho na natureza, que é um absurdo. Qual que é o passarinho que sempre vem na chama? É o mais agressivo, tá? Então automaticamente vão ficando os pássaros, né, que não são tão dominantes. Ou seja, quem vai para a gaiola dos caçadores geralmente são os machos alfas, né? E aí vai sobrando, logicamente, os pássaros, né, que são menos agressivos ou considerados aí, como é que a gente pode falar, né, indivíduos mais fracos, tá? Beleza? Então é por isso que mais ou menos acontece isso, tá bom? O criatório Michael Novaes, beleza? Lê, ganhei um filhote tico-tico de quase um ano, levei ele na minha chácara porque lá tem um casal solto. Quando chegou lá, meu filhote não demonstrou valentia e não cantou, o solto estava cantando muito, aí preferi encapar o meu, mas aí é que tá, quando foi no outro dia esse filhote amanheceu cantando muito, ao ponto de cantar de gaiola na mão e vir brigar no dedo. Gostaria de saber se a partir de agora posso levar ele para o mato com frequência ou é melhor esperar mais. Cara, levar para o mato você pode, não deixa o outro chegar muito na gaiola, tá? Se você não conhece o passarinho. O Hillsong, tá? É um passarinho que é filho de Israel e o Israel também, tá? Com o Israel de pardo ele já brigava, tá? Eles têm uma genética meio diferenciada para essa questão, eles são extremamente agressivos, tá? O Hillsong estava com 1 ano e meio a primeira vez que foi puxado no sítio, ele brigou 3 dias sem parar, o Tico estava casado no sítio lá,
tá? Mas não foi eu que levei, na época eu levei lá pro meu sogro, né? Meu sogro viu ele brigando e tal, falou, olha, mandou um vídeo para mim, falou, dá uma olhada no passarinho, o passarinho é um fenômeno. Aí ele ficou lá no sítio acho que uns 2 meses, cara, tá? O tico-tico não conseguia, né? O solto, chegou uma hora que ele parou de ir na gaiola brigar, porque ele não dava conta do Hillsong. Mas se o seu pássaro às vezes não tiver esse ímpeto, tá? Ele pode correr pro do mato, tá? Porque o do mato ele vem pra gaiola, ele vem para brigar mesmo. Então assim, conselho, antes de 1 ano e meio, eu acho que não é interessante você testar um passarinho desse, tá? Talvez seja interessante se você colocar numa gaiola, aquelas gaiolas com a talinha bem fininha, né? Bem pouco espaçada, tipo gaiola de tizil mesmo ali, ou de bico de lacre, para evitar tanto contato direto, tá? Mas observe o seu filhote, se ele estiver cantando bem, você vai deixando o solto chegar na gaiola. Se o solto começar a correr atrás dele por cima da gaiola, ele parar de brigar e prestar atenção, ficar olhando muito assim e não cantar, já chega perto da gaiola e não deixa o solto voltar não, tá? Porque se ele correr naquele lugar, depois ele vai ficar meio que traumatizado. Toda vez que você levar para aquele lugar, ele chega lá e ele fica meio cismado, tá bom? Então evite, tá? Não deixe o solto chegar muito nesse pássaro, se você não conhece muito a linhagem, aí como é que é o comportamento da raça dele, beleza? Um grande abraço aí. Mas leva ele bastante pro mato que vai ajudar bastante, tá? Isso é ótimo pro tico-tico esquentar. O Marcos Paulo, Savor Forte Diet, posso fornecer para fêmeas de coleiro tratar, Lê? Não, cara, tá? Você precisa de energia, você precisa de uma ração proteica e enérgica para os filhotes. Você vai dar uma ração diet, aí é um tiro no pé, tá bom? Então não, esquece, não tem nada a ver com filhote isso daí, beleza? Um grande abraço aí. O Luiz Paulo Silva está perguntando qual o benefício do boldo para o trinca-ferro, se ele pode dar diariamente. Amigo, o boldo ele é um tônico de fígado, tá? Ele é um desintoxicante também, tem propriedades também antioxidantes, tá? Vermífugas, etc, tá bom? Mas não deve ser dado diariamente, tá? Você pode variar e dar uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, né? Constantemente, mas diariamente, todo dia boldo, não é interessante, tá bom? Um grande abraço. O Rodrigo Torzato, beleza, Rodrigo? O tico-tico meu ficou assim corrido depois de eu pegar de um amigo. Ele esfriou. O que eu faço para ele voltar à ordem dele? Primeira coisa, ver se o seu amigo trabalhava com fêmea, tá? Se o seu amigo mexia com fêmea, que é esse tico-tico seu só vai firmar se ele não for dependente de fêmea para a próxima temporada. Para essa temporada, se você quiser deixar ele quente, você vai ter que arrumar uma fêmea e colocar na casa, tá bom? Faça isso que eu tenho certeza que vai ter sucesso com esse passarinho aí. Fechou? O Adriano Rodrigues está perguntando do curió, com quantos dias eles abrem os olhos? Adriano, geralmente com 5, tá? De 5 a 7 dias, depende, alguns abrem mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, tá bom? Mas geralmente 5 dias aí os curiozinhos já estão abrindo o olho, beleza? O Nenê dos Trincas, boa noite, eu coloquei uma divisória no meio dos coxos dos trincas, aí forneço metade de semente e outra metade de estruzado. Espera limpar o coxo para fazer nova reposição, justamente para ele comer 50% de cada. Esse manejo você indica todos os dias, digo no quesito das sementes, alimentado por alpiste nutrópico, obrigado. Não, eu particularmente não ofereço alpiste direto para meus trincas e nem sementes direto, tá? O que eu ofereço para meus trinca-ferros é uma estruzada, tá? Bastante verdura verde escura, tá? Vario também aquelas folhas que eu passo para você no canal aí. Só você digitar aí, porque o seu trinca-ferro come que você não sabe. Eu forneço isso, forneço também tenébrios, né? Forneço larvas, tá? De mosca soldado negro. De vez em quando uma fruta e de vez em quando um legumes, tá? Eu não dou sementes direto pro trinca-ferro, tá bom? Geralmente eu dou para machos uns 10 dias antes deles galarem, tá? Para as fêmeas também, às vezes eu dou girassol, cártamo, quando elas estão indo para choco, etc, tá? Que é um alimento mais enérgico, etc. Mas direto não, tá? Direto eu dou realmente o estruzado e folhas verdes escuras. Beleza? Um grande abraço aí.
O Ednilson Martins, ele está perguntando assim, ó, boa noite, o que tem na água de beber dos seus pássaros? Você só dá quando está chocando com filhotes? Ednilson, tem própolis, tá? E sim, geralmente eu só dou quando ela está chocando ou com os filhotes para que evite que a água fermente, tá bom? O própolis evita a fermentação bacteriana e fúngica na água, ok? O Aldin Crato, beleza, Aldin? Tenho 4 tico-ticos, estão todos quentes e cantando bem. Porém, tem um que canta bem mais alto que os outros. Isso é normal ou é porque ele dominou o território e intimidou os outros? Cara, depende, tá? Se os outros tico-ticos seus cantavam mais alto e agora cantam mais baixo, sim, tá? Esse outro tico-tico seu tá dominando, ele tá exercendo dominância nos outros. Agora, se todos eles já cantavam nessa altura e esse passarinho em si canta mais alto, aí é uma questão realmente da genética desse passarinho, tá? Por quê? Porque os pássaros, eles têm isso, tá? Tico-tico tem muito isso. Tem tico-tico que ele tem uma garganta muito alta, né? Ou seja, ele solta bastante a voz, e tem passarinho que canta mais baixo. Mas isso, pessoal, tem a ver com o tipo de encarte também, tá? Quando você encarta um canto no seu tico-tico, que não é o canto da genética dele, ou seja, não é o canto da região que ele vem, tá? Por exemplo, você pega de um criador do Rio Grande do Sul, eles têm uma vocalização lá no Rio Grande do Sul. Quando você encarta, às vezes, uma vocalização que é diferente o timbre, tá? Às vezes o seu passarinho canta baixo, não porque ele canta baixo, mas porque aquele timbre para ele não consegue cantar com potência, tá? Isso é muito tranquilo de se perceber na criação. Tico-tico, trinca-ferro, tá? Entre outros pássaros aí, você vai ter também esse comportamento. Então, é sempre interessante você saber qual a genética de canto que vem daquela linhagem, para que você encarte um canto, né, que favoreça o seu pássaro soltar a goela, tá bom? Porque se ele tiver tendência a cantar num timbre mais agudo, tá? E você coloca ele, por exemplo, para cantar num timbre mais grave, com uma vocalização totalmente diferente, às vezes ele até canta aquele canto porque ele aprende, mas ele não consegue soltar potência, tá? Isso é bem interessante, porque aqui em casa eu tenho passarinhos que tem 3 tipos de canto, tá? Eles cantam 3 tipos de canto, não logicamente durante o mesmo dia, né? E os 3 cantos perfeitos, tá? De tico-tico, variação. E um dos cantos desse passarinho aí é mais baixo, tá? Que é o canto exatamente do abusado, beleza? Que não é um canto que facilmente os pássaros aprendem e conseguem soltar a garganta nele, tá? Porque o timbre dele é um pouco diferente, a entrada de canto dele também é diferente, tá bom? Então você tem que observar isso também nos tico-ticos, beleza? Um grande abraço aí. O Ricardo Henrique Moraes, ele está perguntando, não falou a espécie aqui. Não falou, tá perguntando, ela é uma ave legalizada, tá, sabiá-una. Sim, a sabiá-una é um pássaro que você pode reproduzir, tá? E existem criadores já, inclusive amadores aí, que reproduzem com bastante sucesso a sabiá-una, tá? Eu não conheço um criador para te indicar de sabiá-una agora, tá? Mas se você procurar aí, ou se tiver alguém aqui no canal que reproduz a espécie, deixa o contato que a gente passa. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Curta, inscreva-se, compartilhe e deixe sua dúvida que assim que possível estou sempre respondendo para vocês. Valeu!